Senhor Jesus. Amém. E eu estava sentado lá ouvindo o pastor Severino aqui na frente. Glória a E Deus. o Senhor que mandou pedir para ele. É uma missão para nós, pastor Severino. Uma amiga minha pegou e falou que a filha dela está com câncer de intestino. E o Senhor estava falando lá, pede para o pastor Severino. E eu vim aqui pedir para a igreja para estar orando para essa menina. E especialmente para o pastor Severino. Ora por ela. Ela é Edna Martins. E a mãe dela está bem desesperada. Porque a mãe dela pegou e falou assim, que está tranquilo, que ela está na rotina dela. Mas mesmo na rotina dela, vai ter todo esse processo. E uma mãe sempre está preocupada com filhos. Eu peço para a igreja, orem pela Edna Martins. Obrigado, Jesus. Glória, eu creio. Eu Glória a creio no Deus. seu milagre. Eu convido os irmãos para abrir a Bíblia em Marcos. Glória a Deus. Capítulo 2. Hoje eu estou com a minha colinha aqui porque cada vez a idade vem chegando mais e a gente vai esquecendo as coisas. O pastor Severino falou aqui que ele pediu uma namorada para ele. O senhor pegou e concedeu uma namorada. Quantos anos de casado, pastor? Tem 41. 41? Completou agora em volta. Eu também pedi. Eu também pedi. Aleluia. Mas só que eu pedi diferente. Eu peguei e falei, Senhor, arruma uma namorada para ele ficar. Aí olhei para Margarete e falei, opa, eu acho que o Senhor arrumou uma namorada para ele ficar. Daí eu cheguei para ela e falei assim, nossa, você é muito gatinha, que não sei o que e tal. Ela pegou e falou assim, ó, comigo só casando. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso que não arrumou uma mulher para me ficar, e nós estamos há 34 anos. É lógico que ela teve que me endireitar, né? Antes de eu conhecer Jesus, eu tive que ter um endireitamento lá em casa, lá, e graças a Deus estamos juntos esse tempo todo, passamos por momentos difíceis, mas momentos alegres também. E agradeço a Deus pela esposa que eu tenho. Marcos 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado na ponta correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Porque fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos
e darem glória a Deus, dizendo: Aleluia! jamais vimos coisas assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Irmãos, eu queria começar hoje com uma pergunta. De quem era a casa? De quem era a casa que está dizendo que Jesus estava? Porque em Mateus 14:13 diz que logo após de João Batista ser preso, Jesus saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. A palavra do Senhor diz que ele saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum para se cumprir a profecia do profeta Isaías. Que o profeta Isaías pegou e falou que Jesus iria morar em Cafarnaum. E aí eu continuo. De quem é a casa? Porque existe controvérsias. Existe texto que diz que Jesus não tinha casa. Lucas, capítulo 9, 58, diz que o Filho do Homem não tinha onde reclinar sua cabeça. Então, com esse tema, com essa fala que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, a gente chega na tese: Jesus não tinha casa. Mas vamos numa compreensão mais profunda do texto. Jesus era um missionário itinerante. Jesus não tinha parada. Jesus hoje estava aqui, amanhã estava lá, e depois amanhã ele estava. Ele era missionário, que nem são os missionários. Na minha igreja tem uma missionária, e essa missionária, praticamente ela vive fora da casa dela. Ela morava com a irmã dela, ela sentiu falta de uma casinha, pediu para o pastor fazer uma casinha para ela, e quando ela vem, ela tem um canto para ficar, onde guardar a roupa dela. E esse ano mesmo ela esteve no Nordeste, do Nordeste foi para Roma, e ela é uma missionária itinerante. E Jesus era um missionário, Jesus não tinha parado. E com esse entendimento de que Jesus era um missionário itinerante, não tinha morada, não tinha lugar certo para ficar, nós chegamos à conclusão que a casa era de Jesus. A casa era de Jesus. E agora, para a gente compreender um pouquinho melhor a respeito da casa de Jesus. A casa de Jesus é o culto. A casa de Jesus é onde Jesus manda, é onde Jesus dá ordem, é onde Jesus comanda. Aleluia. Essa é a casa de Jesus, o culto. E agora, sabendo que o culto é a casa de Jesus, eu queria falar com os irmãos a respeito desses 4 homens. Aleluia, glória a Deus. 4 homens. 4 homens que de repente estavam lá tranquilo, e de repente veio o boato de que Jesus estava em casa e Jesus resolveu pregar. Olha aí. Vamos para a casa de Jesus. Jesus está em casa e Jesus resolveu pregar. Mas esses 4 homens resolveram levar um paralítico. Eles resolveram ir na casa do Senhor e levar um paralítico. Eles sabiam que se eles demorassem um pouquinho para chegar na casa do Senhor, eles não iam conseguir entrar, eles não iam ter lugar na casa de Jesus. Eles não podiam demorar. E mesmo sabendo que eles não poderiam demorar, porque não ia ter lugar para eles na casa de Jesus, eles resolveram levar um paralítico. Eles foram com um paralítico. Mesmo sabendo que eles iam ficar de fora, eles resolveram: vamos levar um paralítico na casa de Jesus. E eu digo para os irmãos hoje aqui: quantos estão preocupados com os necessitados que não conseguem vir à casa de Jesus? Quantos não estão preocupados com aquele
uma cama, que precisa de alguém para chegar até a casa de Jesus. Glória a Deus. Eu tenho dito assim para vocês, vamos nos colocar no lugar do paralítico, necessitado, porque aquele paralítico, ele era necessitado, ele dependia de alguém, ele não andava, ele vivia em cima de uma cama, a cama era a vivência dele. Para ele conseguir se locomover, ele precisava de alguém para que levasse ele, para que socorresse ele. E quantos de nós estamos preocupados em ir na casa do Senhor e levar o necessitado, e levar aquele que está precisando da presença do Senhor? Jesus, ele vem aqui. Hoje em dia, nós estamos preocupados, sabe com o quê? Com os melhores lugares dentro da igreja, lugares de destaque, lugares onde nós vamos aparecer, e nós estamos esquecendo os necessitados, aqueles que estão precisando de Jesus, aqueles que estão precisando de ir até a presença de Jesus, porque precisa de um milagre na vida dele. Como que aquele paralítico iria conseguir um milagre se não tivesse esses 4 homens? E nós estamos agora sendo representados como se fosse esse necessitado em cima Glória de a uma cama. Deus. Aleluia. Porque muitas vezes nós estamos assim, muitas vezes nós estamos sem vontade, muitas vezes na primeira dificuldade nós preferimos ficar do lado de fora, e muitas vezes nós colocamos a culpa nos outros, o porquê que nós não vamos na igreja. Mas só que a mensagem que eu queria deixar para os irmãos hoje aqui Eita, coisa linda. é que tem um Deus, Glória a Deus. tem um Deus que Ele tem um plano de salvação para a eternidade, plano de salvação para a eternidade. Esse Deus tem um plano para mim, tem um plano para você. Eu digo para vocês, se o caminho está difícil, se a vida de vocês não está fácil, se está complicado para vocês chegarem até Jesus, vão pelo telhado. Olha aí. Vão pelo telhado, porque os caminhos difíceis que vão nos colocar na presença de Jesus. 4 homens, nós representando o necessitado. Esses 4 homens, vamos colocar eles sendo representados também. O primeiro homem, plano de Deus. Olha aí. Glória a Deus. O plano. O primeiro homem, o plano. Olha aí. O segundo homem, Espírito Santo. Olha aí. Glória a Deus. O terceiro homem, a graça. Meu Deus. E o quarto homem, Deus do poder. Aleluia. O plano. Glória a Deus. O plano. Aleluia. O plano era uma cama, cordas e mãos. O Espírito Santo é aquele que nos convence de ir para Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo nos convencendo para ir para Jesus, porque se o Espírito Santo não nos convencer, nós não vamos para Jesus. E nós precisamos da graça de Deus, da graça para nós chegarmos até Jesus. Meu Deus. Um estudo eu estava vendo que diz assim, que quando nós estamos no pecado, que quando nós estamos longe da graça de Deus, nós não procuramos Deus, nós não procuramos Jesus. Para vocês tirarem uma ideia, começou lá no comecinho, quando Adão pecou, quando Adão estava em pecado, não foi Adão que procurou Deus, não, foi Deus que foi até Adão. Esse é o plano. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Ele sempre vai ter um plano para nós. Glória a Deus. Estava ali, aqueles 4 paralíticos, aqueles 4 homens que conduziram aquele paralítico até Jesus.
Eles estavam com medo de chegar atrasado e não ter lugar para eles. Quando eles chegaram, gente, não tinha lugar para eles. Não tinha lugar. Daí eu digo para vocês, eu acho que muitos de vocês devem estar falando, devem estar questionando, como que não tem lugar na casa de Jesus? Eles não conseguiam. A casa onde que Jesus estava, a casa lotada de certa maneira que a gente pode até pensar que não tinha lugar. Jesus. Portas e janelas cheias de gente, não tinha lugar. A casa estava cheia, não tinha como levar aquele paralítico até Jesus. Glória a Deus. Mentira de Satanás. Sempre tem lugar na casa de Jesus. Falta lugar na casa de Jesus. Aquelas pessoas que estavam ali na porta, na janela, talvez não queria que aquele paralítico, que aquele necessitado chegasse até Jesus. Mas tinha lugar sim. E esses 4 homens, vendo que não tinha lugar de Jesus, mas eles tinham um plano. Eles saíram com um plano de casa. Eles saíram preparados para conduzir aquele paralítico até Jesus. Gente, esses 4 homens, eles não se preocuparam com eles. Eles sabiam que talvez eles poderiam ficar de fora, mas eles se preocuparam com o necessitado. Eles se preocuparam com aqueles que precisavam de Jesus. Eles se preocuparam com aqueles que tinham que estar na presença de Jesus, daquele que estava precisando do milagre de Jesus. A casa estava cheia. Os escribas e os fariseus, pastor Severino, eles estavam lá na frente, nos melhores lugares, os lugares que estão preocupados dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja preocupada, sabe, com mídia. Tem muita gente preocupada de como que ela vai sair na foto. Então esquecendo daquele momento de comunhão, daquele momento que você quer adorar o Senhor. Tem gente que está perdendo o momento de comunhão dentro da igreja porque estão colocando o celular debaixo dela no momento de intimidade com Deus. Quando ela está com a cara tudo torta, pastor, está lá tudo distorcido, daí a pessoa vai lá e enfia o celular embaixo e tira uma foto. Na próxima vez que você vai no culto, você vai com medo. Você fica com medo de adorar a Deus. Você fica com medo de como que você vai sair na mídia social e acaba perdendo o melhor momento do culto, que é o momento de adoração a Deus. Nós precisamos ter consciência de uma coisa, que o culto é a casa de Jesus. É aqui que nós viemos buscar a intimidade com Deus. O inimigo está usando estratégia para tirar essa intimidade nossa com Deus. E não é de qualquer jeito. Não é de os fariseus e os escribas estavam lá, melhores lugares, posição de destaque. E o necessitado estava do lado de fora. E o necessitado estava do lado de fora. Sabe por que ele estava do lado de fora? Porque não deixaram ele passar. Porque não, na casa de Jesus tem lugar para todos. Se fosse a minha casa, eu poderia dizer que lá é limitado. Que na minha casa entra aqueles que eu escolho para entrar. Agora na casa de Jesus, não. E digo para os irmãos dessa igreja: a hora que vocês quiserem, minha casa está aberta. Eu vou lá. Glória a Deus, a última vez que foram daqui lá foram 3 pastores. Eu fiquei feliz na vida, 3 pastores na minha casa orando. Glória a Deus. E voltando na palavra, irmãos. Mas vocês podem ir a hora que vocês quiserem, tá? Eu passo o endereço para vocês. Vocês vão conhecer muito junto. Mas voltando aqui na palavra, a casa de Jesus sempre tem lugar. Não falta lugar. Esse paralítico, ele estava sendo impedido de chegar até Jesus. Porque se o pessoal que estivesse na porta estivesse se importando com o necessitado, ele chegaria até Jesus. E daí eu digo para a igreja: o que está acontecendo com você? Está difícil? Eita, já prega. Está complicado?
Vocês não estão conseguindo chegar até Jesus? Qual que é a situação que vocês estão passando na casa de vocês? É situação de desespero? É situação de dificuldade? Vai pro telhado. Vai pelo telhado. Vai pelo lugar mais difícil. Porque é pelo lugar mais difícil que Deus quer te usar. Quanto maior a dificuldade, maior é o propósito de Deus na nossa vida. E para vocês verem, quando esse paralítico desceu pelo telhado, pelo lugar mais difícil, porque pela porta ele estava sendo impedido de entrar. Porque tem pessoas que quando você quiser chegar até Jesus, pessoas vão tentar te impedir de chegar até Jesus. Não vão querer que você chegue até Jesus. Quando esse paralítico desceu até Jesus, não tinha lugar na casa. Ele ficou no melhor lugar da casa. Ele ficou na frente do dono da casa. Ele ficou na frente do dono da casa. Você quer melhor do que estar na frente do dono da casa? Estava lá o paralítico na frente do dono da casa, um lugar de destaque. E foi pelo lugar mais difícil. E o que mais me toca nessa mensagem aqui é que Jesus olhou para aquele paralítico e pegou e falou assim: perdoados estão os seus pecados. Glória a Deus. Aqueles 4 homens não conseguiram entrar. Aqueles quatro homens ficaram do lado de fora. Mas aquele homem fizeram aquilo que a gente tem que fazer. Muitas vezes não é o nosso tempo, não é o nosso momento de chegar até a presença de Jesus. Não é a hora do nosso milagre, não é a hora da nossa bênção. Mas nós precisamos entender uma coisa, que nós precisamos de levar os necessitados. Nós precisamos de aqueles que estão precisando do milagre naquele momento. Muitas vezes, e muitos, acabam querendo só para eles. Não, outra bênção para mim, outra bênção para mim, outra bênção para mim. E está esquecendo do necessitado. Aqueles 4 homens estavam mostrando o que é o Evangelho. O Evangelho é quando você larga a mão para levar o necessitado até Jesus. E Jesus quando pegou e falou: perdoados estão os seus pecados. Os fariseus e os escribas arrazoaram. Como que pode? Quem que ele está pensando que ele é? Só Deus pode perdoar pecado. Quem ele pensa que ele é? Aleluia! E Jesus pegou e falou: eu não sei porquê usou o coração de vocês. Eu não sei porquê, mas o que vocês acham mais fácil? Perdoar pecado? Ou pegar e falar para ele: levanta e anda. É lógico que eles falaram: é fácil perdoar pecado. Eu quero ver você curar ele. E Jesus foi mostrar que ele era o Filho do Deus Todo-Poderoso, ou melhor, que ele era Deus. Ele pegou e falou: tá bom, então é assim que eu falo. Levanta, pega a tua cama e anda. E o seu Deus que nós servimos, esse é Jesus, o dono da casa. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. E mais uma vez ele mostrou aqui o poder que ele tinha. E para vocês saberem, o paralítico, do homem necessitado, ele entrou pelo lugar mais difícil. Ele entrou por um telhado. E ele saiu pela porta. Ele saiu. Ele entrou paralítico e saiu carregando a cama dele. Ele entrou pecador e saiu
e saiu exaltado lá dentro. E vocês sabem por quê? Glória a Deus. Que Jesus pegou e falou assim: pega a sua cama e anda. Vocês sabem por que Jesus pediu para ele levar a cama dele? Jesus pediu para ele levar a cama dele para sempre, quando ele olhasse para aquela cama, ele visse da onde que Jesus tirou ele, para que ele não esquecesse que Jesus tirou ele daquelas condições que eles estavam vivendo, que eles estavam vivendo na dependência, que eles estavam vivendo, que ele entrou ali humilhado, não deixaram ele entrar pela porta. E o que eu quero dizer para vocês nessa noite aqui mais uma vez, é que muitas vezes não vão deixar vocês entrar pela porta, muitas vezes vocês vão ser humilhados, muitas vezes vocês vão se sentir pequeno, mas Jesus vai falar para vocês: pega a sua cama e anda, porque eu honro vocês, saiam pela porta, porque a porta é o lugar de honra na casa de Jesus, e na casa de Jesus tem lugar para todos nós, meus irmãos. Meus queridos, essa é a mensagem que eu agradeço a Deus, agradeço grandemente a Deus por este momento com vocês aqui nessa noite. Eu estou tremendo, eu estou tão nervoso, mas eu estou nervoso só do lado direito, porque eu estava falando com minha esposa ali que só suou o braço do lado direito, não. Mas, Senhor, muito obrigado. Eu queria orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Mais uma vez, Pai, eu te agradeço por o Senhor ter permitido que nós chegássemos até aqui, esta igreja, a esse culto do Senhor, porque nós sabemos que nós estamos na sua casa, Pai. E como é bom, Pai, poder estar na tua casa, Pai, a liberdade de entrar pela porta, Pai. Porque aqui, Pai, não nos humilham, Pai. Aqui, Pai, não impede a nossa entrada, Pai. Nós entramos pela porta e saímos honrados pelo Senhor pela porta, Pai. E em nome de Jesus eu peço para o Senhor hoje, Pai, abençoa, Pai, os meus irmãos aqui presentes, Pai. Que eles tenham uma semana abençoada em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor continue, Pai, fortalecendo eles, Pai, para que eles continuem no teu caminho, com essa força todas que eu vejo aqui, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por esses momentos, Pai. E queria falar para esses jovens que eu estava arrepiado de vocês aqui. Jovens, continuem, porque vocês são um plano de Deus. Glória a Deus. Vocês são um plano de Deus para a eternidade. Continue, porque vocês que vão fazer a diferença. Obrigado e que as palmas em